Bom, e no ano passado, o Brasil voltou a registrar uma alta nos feminicídios. Foram quase 1.500 assassinatos de mulheres apenas por elas serem mulheres. E esse é o maior número desde 2015, quando a legislação brasileira passou a definir esse crime. E a maior parte das vítimas de feminicídio em 2024 eram mulheres negras, tinham de 18 a 44 anos, foram assassinadas dentro de casa por companheiros ou ex-companheiros e foram mortas por arma de fogo, como uma faca, por exemplo. Pelo menos 121 dessas mulheres mortas estavam sob medida protetiva no momento do assassinato. Uma correção, elas foram assassinadas, a maioria, por arma branca, como faca, e não arma de fogo, como eu disse agora. Bom, e esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E para falar mais sobre a questão dos feminicídios no Brasil, a gente conversa agora com a Luana Debs, que é psicóloga clínica e vai aparecer aqui de forma remota para conversar com a gente. Ela já está aqui. Muito obrigada pela sua presença, Luana. Seja bem-vinda ao Conexões e peço que você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Boa tarde, obrigada pelo convite. E então, me descrevendo, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, com mechas loiras e olhos castanhos. Estou usando um óculos de grau e atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros e plantas e ornamentos. Bom, para a gente começar, Luana, pensando aí a partir da psicologia, né, a partir de estudos, por que a gente ainda em pleno 2025 tem esse número tão alto de assassinatos de mulheres, principalmente por ex-companheiros? A gente teve um caso brutal na semana passada que foi noticiado em todo o país, né, de um homem que deu 61 socos na sua companheira. E isso todos os dias é notícia. Todos os dias tem uma mulher morta, tem uma mulher agredida, tem uma mulher estuprada, porque até hoje a gente tem esses números tão altos no nosso país. Bom, as causas são inúmeras, mas a principal delas é que ainda, mesmo que estejamos em 2025, vivemos em um país muito machista, né? Então, o machismo, ele está nas estruturas de organização, né, dos nossos valores, da nossa educação e etc. E ele é a causa principal das violências contra as mulheres. Bom, e como que a gente pode lidar com essa situação, sendo a partir da psicologia? Aí primeiro, em relação às vítimas, como apoiar essas vítimas, como muitas vezes tentar auxiliar essa mulher que recebeu aí a primeira ameaça ou o primeiro xingamento, para que ela tenha força e consiga sair desse relacionamento antes mesmo que ele vire uma agressão física ou algo ainda pior. Isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas principais é nós entendermos a nossa responsabilidade em relação às violências contra as mulheres, do ponto de vista de comunidade, né? Então, apoiar essas mulheres é ouvir sem julgamento, acolher, perguntar quais são as necessidades delas e não naturalizar nenhum tipo de violência, porque o feminicídio, ele é a última instância, né? Ele é o último grau da violência contra a mulher, né? A última tentativa de controle e poder sobre essa mulher. Isso não começa ali, né? A gente sabe que começa nas violências psicológicas, nas violências sutis e tudo mais, que são muito naturalizadas. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos parar de naturalizar o controle, as ameaças, o ciúme exagerado, né? Todas essas coisas que estão ali bem no início do relacionamento, para que a gente possa ter a chance de identificar o quanto antes e poder apoiar essa mulher. E também cobrar políticas públicas, né? De prevenção à violência, não só pensar no pós-violência. E dá para a gente pensar sobre um auxílio para esses agressores, para esses homens que muitas vezes, né? A gente não está falando aqui de um assassino contumaz, nem alguém, né, que praticou um crime de maior grau ofensivo, mas aquele homem que muitas vezes se acha no direito de controlar a mulher, de proibir ela de fazer alguma coisa, que percebe a mulher ali como uma propriedade. É possível, pela psicologia, orientar esse homem, tentar mostrar para esse homem aí as condições iguais, né, em que a gente deveria viver, homens e mulheres, na nossa sociedade?
É muito possível. O espaço da psicoterapia, por exemplo, é um espaço em que a gente pode construir outros olhares, né? Para os nossos valores, para as nossas crenças, para a forma como a gente enxerga o mundo. E uma dessas formas é a forma como a gente enxerga as mulheres e as relações, né? E além também disso, outros profissionais, né? A gente pode trabalhar aí de forma conjunta para auxiliar nessa conscientização a respeito da violência como uma forma de resolver conflitos, que é isso que acontece, né? Então, se há uma coisa ali que está desagradando, existe uma autorização do ponto de vista social para que esses homens possam resolver isso através da violência. Então, a psicoterapia ou a psicologia pode ajudar em clarear tudo isso, né? Em ajudar esses homens a identificar como eles estão se relacionando e mudar os seus valores, né? Entender melhor sobre todas essas questões culturais, sociais e psicológicas que influenciam na violência. Para a gente finalizar, como educar as futuras gerações? Os meninos para que não sejam homens violentos e as meninas para que não aceitem e identifiquem, né, pequenos abusos ali no cotidiano. É uma coisa bem delicada, né? Assim, eu acho que a gente precisa mesmo se responsabilizar em relação à prevenção. Então, como educar é sempre trazendo para dentro da casa das pessoas, né, nas famílias, a discussão sobre as desigualdades, né? Trazendo papéis ali que sejam compartilhados por todos, responsabilidades compartilhadas por todos, né? Então, nesses pequenos atos, a gente vai entendendo que somos iguais, apesar das diferenças, né, trazendo para dentro dos lares as discussões a respeito do que é um relacionamento saudável, do que são os valores que são saudáveis para poder se relacionar também do ponto de vista social, não só afetivo amoroso, né, não só no relacionamento amoroso. Então, dentro de casa, a gente pode ter aí o começo de tudo isso e ir ampliando isso para a sociedade. Bom, a gente gostaria de agradecer a presença da Luana Debs, psicóloga clínica, falar um pouquinho para a gente sobre as questões psicológicas envolvidas aí nos feminicídios, né, no aumento desses números. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda ao Conexões. Obrigada, até a próxima.